Uma dúvida bastante recorrente é qual a diferença de nível técnico entre o ITF Júnior, ou seja, o ranking mundial júnior, e os jogadores profissionais, o top 100 da ATP. E a verdade é que existe uma diferença enorme de nível técnico entre esses top 100 júniors e os top 100 do profissional. Talvez ali, se a gente pegar 2 ou 3 dos primeiros ali do ranking júnior, eles consigam muitas vezes até igualar jogos ou até conseguir algumas vitórias sobre tenistas que estão ali entre os 100 primeiros do mundo. Mas isso não é o comum. O comum é que essa diferença seja grande ainda entre os júniors e o profissional. E essa diferença é devido a várias coisas. A primeira delas é pelo porte físico. No top 100 ali a gente já tem a média de 27, 28 anos de idade entre os jogadores. No juvenil os jogadores têm 18 ainda, então tem alguns um pouquinho mais fortes fisicamente e outros nem tanto. Então a diferença de força é muito grande. A diferença de tempo de tênis é muito grande. Então da mesma maneira, um atleta juvenil ele tem 12, 13 anos de tênis, um atleta profissional ali de top 100, ele já vai ter mais de 20 anos de tênis, sendo que muitas vezes 10 anos de profissional. Então ele tem muita experiência a mais, muita bagagem, já lidou com muito mais situações diferentes, situações difíceis, já passou por aquilo, já evoluiu, ou seja, ele percorreu mais vezes o ciclo, ele está mais pronto, mais maduro na hora de competir. E esses jogadores juvenis, muitas vezes, ainda não têm essa maturidade. Então, eles estão acostumados, às vezes, os tenistas que são top 50 do júnior, a ganhar muitas partidas. Eles estão entre os 50 melhores do mundo naquele ranking deles, naquele ranking infanto-juvenil. Então, eles estão acostumados com boas estruturas, jogam os principais torneios juvenis do mundo, jogam torneios Grand Slams, fazem treinos muitas vezes com atletas profissionais, estão acostumados a conseguir várias vitórias. E quando eles entram para o profissional, essas vitórias já não são tão frequentes. Então ele começa a ter que lidar um pouco mais com as derrotas frequentes. Então como ele vai reagir a isso? Ele vai ter que ter uma resiliência um pouco maior, aguentar essas adversidades mais frequentemente. Ele, ao invés de viajar para um torneio com uma estrutura quase de um Grand Slam, ele vai ter que jogar um torneio lá no Peru, na altitude, com uma estrutura muito menor, que às vezes vai ter 4 quadrinhas ali no torneio. Mal vai ter quadra para treino, alguns torneios não tem nem bola de treino ou bolas em más condições, a estrutura, o transporte é difícil, o hotel é ruim, a comida não é fácil, ou seja, tem muitas dificuldades às vezes nesse início do profissional, principalmente nos torneios futures de 15 mil dólares, são o primeiro passo ali do tênis profissional, que esses melhores atletas do mundo juvenis não estão acostumados. Então muitos acabam se destacando no juvenil, só que na hora que começam a ter essas dificuldades, a cabeça deles não acompanha, não aguenta o suficiente, então eles muitas vezes acabam baixando um pouco o nível de confiança, e isso faz com que eles não trabalhem tão bem, não evoluam tanto e acabem deixando de subir assim no ranking. Então acabam muitas vezes desanimando. Então essa diferença entre o ranking, entre o nível técnico, os melhores do mundo do ranking juvenil, para os melhores do mundo do ranking profissional, ela é muito grande. Tirando um caso ou outro que o atleta se destaca muito e é muito fora da curva, por exemplo, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, né? O próprio Roger Federer, que era número 1 do mundo e 2, 3 anos depois estava ganhando Grand Slams, esses jogadores são totalmente fora da curva. Só que o geral, eles evoluem de uma maneira um pouco mais progressiva. Então muitos não têm esse nível técnico e muitos também não aguentam também essa queda no nível de estrutura e esse aumento no número de derrotas. E isso pode fazer com que esse jogador desanime um pouquinho e acabe resolvendo não dar sequência na carreira de tenista.